Que a paz divina toque seu coração neste instante sagrado. Você está aqui porque algo dentro de você precisa ser curado. Não o corpo apenas, mas a alma. Você já se perguntou por que sofre mesmo quando os exames médicos não mostram nada? Por que a ansiedade sufoca, a tristeza pesa e o corpo dói, sem razão aparente? Isso já aconteceu com você? Talvez porque o problema não esteja na carne, mas no espírito. Hoje você vai descobrir uma verdade profunda, revelada por Dr. Bezerra de Menezes através de Chico Xavier. Uma mensagem que pode ser a chave para a cura que você tanto busca, mas nunca conseguiu alcançar. Aguarde. Dr. Bezerra, conhecido como o médico dos pobres, dedicou séculos à cura da alma humana. Ele dizia algo que poucos compreendem. Não existe cura verdadeira sem reforma íntima. E Chico Xavier, com sua humildade infinita, foi o canal dessa sabedoria silenciosa. Ele testemunhou histórias reais de pessoas curadas não por remédios, mas por transformação interior. Ignore esse chamado e talvez perca sua maior chance de curar o que a medicina não alcança. Então fique comigo até o fim, porque hoje você vai compreender algo que ninguém nunca te contou. Se você sente que há algo mais profundo em seu sofrimento, deixe nos comentários apenas a palavra: eu escolho a cura. Pode parecer simples, mas é uma senha espiritual para quem já despertou. E agora curta este vídeo. Isso fortalece nossa missão de levar luz a mais almas que precisam dessa mensagem. E escreva nos comentários de onde você nos assiste, cidade e estado. Vamos criar uma corrente de luz juntos. Fique até o fim, porque esta mensagem pode ser o abraço que sua alma esperava há muito tempo. A verdade que Bezerra revelou a Chico Doutor. Bezerra de Menezes ensinou algo que assusta pela simplicidade. O corpo físico é apenas a lousa onde o espírito escreve suas lições esquecidas. Você já sentiu isso? Quando algo dói no corpo, há uma ferida invisível na alma. A doença não começa na carne. Ela se inicia muito antes na vibração do espírito. Chico Xavier dizia com lágrimas nos olhos: o pensamento enferma mais que o vírus. Ele via isso acontecer todos os dias. Pessoas que buscavam cura física, mas carregavam feridas da alma que nenhum médico conseguia enxergar. Pense nisso com atenção. Cada emoção densa que você carrega, mágoa, culpa, ressentimento, autopunição, gruda no perispírito como sombra espessa, como lama que endurece com o tempo, e com o tempo essa sombra se materializa. Ela vira dor, doença, cansaço inexplicável, insônia, angústia crônica. O perispírito, esse corpo sutil que reveste o espírito, funciona como uma ponte vibracional. Tudo o que você sente fica gravado nele. E quando essas emoções não são liberadas, elas descem para a matéria. O corpo então manifesta o que a alma não conseguiu curar. Mas há algo que os médicos não sabem. E você vai descobrir agora. Chico certa vez atendeu um jovem que sofria de dores crônicas no peito. Ele tinha apenas 28 anos, mas sentia um aperto constante, como se algo pesado estivesse esmagando seu coração. Os médicos fizeram todos os exames possíveis: eletrocardiogramas, tomografias, ressonâncias, nada. Mas o rapaz não conseguia respirar direito. Vivia com angústia diária. Numa reunião mediúnica silenciosa, Chico psicografou uma mensagem simples e devastadora, dirigida diretamente ao jovem. Seu problema é mágoa. Você carrega a raiva do seu pai há anos. Perdoe-o, ou continue morrendo aos poucos. O ódio está cristalizado no seu peito. Liberte-se. O jovem chorou copiosamente. Naquela noite, ele ligou para o pai. Conversaram. Pediram perdão um ao outro. E as dores desapareceram em poucas semanas, como se um nó invisível tivesse sido desfeito. Isso não é milagre. Isso não é sorte. É lei espiritual. A cura verdadeira nasce na transformação interior. Quando a alma se liberta das amarras emocionais, o corpo acompanha naturalmente. Porque o corpo é reflexo fiel da alma. O sofrimento invisível da alma. Quantos de vocês já ouviram do médico, após inúmeros exames? Não encontrei nada de errado, está tudo normal. Mas a dor continua. A insônia persiste. A angústia sufoca.
O aperto no peito não passa. A fadiga é constante. Você já passou por isso? Sentiu que algo estava errado, mas ninguém conseguia explicar? Doutor Bezerra explicava com firmeza. Muitas doenças são espirituais em sua origem. Elas não aparecem nos exames porque não estão no corpo físico, estão no perispírito, essa ponte sutil entre a matéria e o espírito, onde as emoções densas ficam registradas como cicatrizes invisíveis. A ansiedade crônica, a depressão sem causa aparente, a fadiga emocional que não passa com descanso, as dores migratórias que mudam de lugar no corpo, tudo isso pode ser a alma pedindo socorro. O corpo é apenas o mensageiro fiel. Ele grita o que a alma não consegue mais suportar em silêncio. Chico testemunhou casos assim durante toda a sua vida. Ele via pessoas carregando o peso invisível de emoções não resolvidas, traumas não curados, culpas não perdoadas. E essas emoções, com o tempo, se densificavam e viravam sintomas reais, palpáveis, dolorosos. E o que vou revelar agora vai transformar sua visão sobre a dor. Uma senhora de aproximadamente 55 anos procurou Chico com sintomas graves e inexplicáveis. Tontura constante, fraqueza generalizada, desmaios frequentes. Ela já havia consultado diversos médicos, neurologistas, cardiologistas, clínicos gerais. Ninguém conseguia diagnosticar o problema. Ela já estava perdendo a esperança, achando que talvez estivesse enlouquecendo. Numa psicografia emocionante, o próprio espírito dela, sua consciência profunda, falou através de Chico com uma clareza dolorosa. Minha doença não está no corpo. É ressentimento profundo. Minha irmã me feriu há 15 anos com palavras cruéis. E eu, sem perceber, sem compreender, estou me matando por dentro ao alimentar esse ódio silencioso todos os dias. A revelação foi um choque. Mas também foi libertação. Quando a senhora finalmente encontrou coragem para perdoar a irmã, não apenas com palavras, mas com o coração, os sintomas começaram a desaparecer gradualmente. Em 3 meses, ela estava completamente curada, sem remédios, sem cirurgias, apenas com perdão verdadeiro. A medicina cuida do corpo com competência, mas só o amor cura o espírito. E quando o espírito se cura, o corpo respira aliviado, relaxa, se regenera. O perispírito e seus registros. Você já ouviu falar do perispírito? Ele é o corpo espiritual que reveste a alma, uma estrutura sutil, energética, que fica entre o espírito imortal e o corpo físico temporário. E nele ficam registradas todas as emoções densas que vivemos ao longo de existências. Culpa, mágoa, orgulho, raiva, inveja, autopunição. Dr. Bezerra ensinava com paciência infinita que essas emoções não se dissolvem no ar. Elas criam cristalizações fluídicas, como marcas magnéticas profundas, que depois se refletem no corpo físico como doenças, dores crônicas, predisposições a enfermidades. É como se o perispírito fosse um campo vibracional vivo. Tudo o que você pensa e sente fica gravado ali como numa memória eterna. E quando há choques vibratórios constantes, raiva, medo, culpa não resolvida, o campo se desorganiza completamente. A harmonia se rompe. Aí vem a doença como consequência natural desse desequilíbrio. E isso que vou revelar agora, poucos sabem. Chico só contava em reuniões privadas. Chico narrou em detalhes comoventes a história de Segismundo, um espírito que estava prestes a reencarnar. Antes de nascer, os benfeitores espirituais analisaram cuidadosamente seu perispírito, e o que viram foi preocupante. O corpo espiritual estava deformado, manchado por culpas profundas de vidas passadas. Erros não reparados, dores não curadas, traumas não resolvidos. Ele trazia tendências depressivas gravadas no próprio corpo espiritual. Essas marcas vibracionais se tornariam doenças emocionais e físicas na vida material que estava prestes a começar. A depressão, a ansiedade, as dores sem causa aparente, tudo já estava ali registrado, esperando se manifestar. A lição devastadora? A doença começa antes do nascimento. Ela nasce de padrões mentais densos, de emoções não trabalhadas,
de traumas que atravessam encarnações como bagagem pesada que o espírito ainda não conseguiu soltar. Por isso, Dr. Bezerra dizia com firmeza amorosa: não basta curar o sintoma, é preciso curar a causa espiritual. Sem isso, a doença volta com outra face, em outro lugar, em outra vida. A cura começa no pensamento. Dr. Bezerra tinha uma relação profunda e afetuosa com Chico. Ele não era apenas guia espiritual distante, era amigo da alma, mentor, pai espiritual. E numa dessas conversas invisíveis, silenciosas, que aconteciam no recolhimento da noite, Bezerra revelou algo profundo e transformador. Chico, o pensamento é força criadora viva. Ele cura ou destrói. Tudo depende de como a alma o direciona. O pensamento é energia pura. E como toda energia, ele age, transforma, constrói ou desconstrói realidades. Você está pronto para ouvir o que isso realmente significa? Cada pensamento que você emite, conscientemente ou não, emite uma vibração energética. Pensamentos de amor, gratidão, perdão, compaixão fortalecem o campo energético da pessoa. Eles constroem saúde espiritual, que se reflete em saúde física. Já pensamentos de ódio, inveja, autopunição, autocobrança excessiva enfraquecem drasticamente a imunidade espiritual. E quando a imunidade espiritual cai, sim, ela existe, o corpo fica vulnerável. Não só a doenças físicas comuns, mas também as obsessões espirituais, a influência de espíritos desequilibrados que se aproximam por afinidade vibracional. Chico dizia com convicção profunda: vigiar os pensamentos é a primeira e mais poderosa forma de autocura, porque tudo começa na mente. Tudo. Bezerra explicou pacientemente a Chico que muitos doentes passam anos e anos tomando remédios, fazendo terapias, consultando especialistas, mas continuam doentes. Por quê? Porque não mudaram o padrão mental que gera a doença. Continuam cultivando raiva, medo, culpa, autopunição. Continuam ruminando o passado, alimentando mágoas, alimentando ódio silencioso. E assim, a doença persiste. Ela pode até mudar de forma, mudar de órgão, mas ela permanece, porque a raiz não foi tocada. O remédio alivia o corpo temporariamente, mas só o amor verdadeiro cura o espírito para sempre. Dr. Bezerra de Menezes. E Chico a repetia com lágrimas nos olhos, com a voz embargada pela emoção: não existe cura verdadeira sem reforma íntima. Você já parou para pensar profundamente no que isso realmente significa? No peso libertador dessa verdade? Isso significa que você pode tomar todos os remédios do mundo, fazer todas as terapias disponíveis, consultar os melhores médicos, frequentar os melhores centros espíritas, mas se não mudar por dentro, se não transformar a essência das suas emoções e pensamentos, a doença volta. Ela pode mudar de forma, pode se manifestar em outro órgão, pode ganhar outro nome, mas ela permanece. Porque a raiz do problema não está no corpo físico, está na alma ferida, na consciência não trabalhada, nos padrões emocionais densos que se repetem como um disco arranhado. E a alma só se cura verdadeiramente quando há uma transformação profunda, consciente, constante. E essa transformação exige perdão verdadeiro, não apenas com palavras, mas com o coração inteiro, libertando ressentimentos que envenenam a alma, libertação de culpas, soltando o peso do passado, aceitando que erros fazem parte do aprendizado da alma, transformação de padrões mentais densos, substituindo pensamentos de autopunição, raiva e medo por pensamentos de amor, compaixão e gratidão. Aceitação amorosa de si mesmo e do outro, compreendendo que todos estão em processos diferentes de evolução espiritual. Doutor Bezerra via a reforma íntima como uma cirurgia espiritual profunda e delicada. Dói, incomoda, mexe em feridas antigas, traz à tona emoções que você preferia manter enterradas, mas é absolutamente necessária para a cura definitiva. Sem essa reforma interior, a energia vital estagna como água parada. As feridas emocionais continuam abertas, ainda que invisíveis, e o sofrimento permanece como sombra constante.
Curar sem transformar é apenas adiar o sofrimento. É como colocar um curativo bonito sobre uma ferida infectada. A aparência melhora, mas a infecção continua corroendo por dentro. Dor, como ferramenta de despertar. Dr. Bezerra ensinava algo que poucos têm coragem de aceitar, mas que liberta profundamente quando compreendido. A dor não é castigo divino. É recurso pedagógico da alma. É ferramenta de despertar espiritual. Você já sentiu no fundo da sua consciência que sua dor estava tentando te ensinar algo importante? Que ela tinha um propósito oculto? A doença, muitas vezes, é um aviso espiritual preciso. Uma carta urgente que a alma envia quando não está sendo mais ouvida pelos caminhos suaves. É a voz da consciência gritando através do corpo. Pare, olhe para dentro, mude, perdoe, liberte-se. Chico confirmava isso pelas milhares de psicografias que realizou ao longo de décadas. Ele via espíritos já desencarnados dizendo com clareza dolorosa: minha doença me obrigou a parar a correria insana da vida, a olhar para dentro pela primeira vez em décadas, a pedir perdão a quem eu tinha ferido, a perdoar quem me feriu. Sem ela, sem esse sofrimento que parecia injusto, eu jamais teria mudado, jamais teria evoluído. A dor, nesse sentido profundo, revela exatamente o que precisa ser curado emocionalmente, espiritualmente. Ela nos força, às vezes com severidade, às vezes com suavidade, a desacelerar, a refletir, a escolher conscientemente entre continuar ferindo a alma com padrões destrutivos ou recomeçar com coragem. E o que vou revelar agora, Chico só contava para amigos próximos em conversas silenciosas. Um paciente dedicado ia ao centro espírita todos os dias, sem falta. Ele recebia passe com fé, ouvia as palestras e melhorava visivelmente durante as reuniões. Seu semblante se acalmava, a dor diminuía. Mas ao chegar em casa, poucas horas depois, piorava novamente. A dor voltava. A angústia retornava com força. Intrigado, Divaldo Franco, grande médium brasileiro e amigo espiritual de Chico, pediu orientação aos mentores. Doutor Bezerra, através dele, explicou com clareza cirúrgica: ele melhora temporariamente com a luz do passe, com a energia espiritual do centro, mas quando volta para casa, ele alimenta ódio profundo do vizinho. Ele rumina raiva, planeja vingança mental, deseja o mal ao outro. E o ódio cancela instantaneamente a cura. Ódio e luz não coexistem no mesmo campo vibracional. Lição devastadora: ódio e cura não ocupam o mesmo espaço. Você não pode pedir cura com uma mão e alimentar rancor com a outra. Quando mesmo o passe não resolve, muitos perguntam com angústia sincera: por que eu frequento o centro espírita há anos, recebo passes regularmente, oro todos os dias e não melhoro? Por que minha dor não passa? Você já se perguntou isso? Já sentiu essa frustração dolorosa? Dr. Bezerra respondia com firmeza amorosa, mas sem ilusões, porque a cura espiritual não se fixa, não se consolida quando o padrão emocional interno não muda verdadeiramente. O passe é apoio energético valioso. A oração é amparo espiritual poderoso. A presença dos bons espíritos é realidade reconfortante. Mas a cura definitiva, duradoura, depende fundamentalmente da pessoa. Ela precisa querer mudar de verdade. Precisa libertar-se conscientemente das emoções densas que alimentam a doença como combustível invisível. Mas existe uma razão oculta, profunda, pela qual o passe não funciona em alguns casos. E Bezerra revelou isso a Chico em conversas privadas. A resistência interior, essa teimosia inconsciente da alma, bloqueia completamente a ajuda espiritual. É como se você pedisse luz com desespero, mas mantivesse todas as janelas da alma hermeticamente fechadas. A luz bate na porta, mas não entra. Chico contava com tristeza que alguns pacientes melhoravam profundamente durante as reuniões no centro. A paz voltava ao rosto, a dor diminuía. Eles saíam aliviados, gratos, mas no caminho de casa, literalmente no caminho, pioravam novamente. Por quê?
porque voltavam imediatamente a alimentar pensamentos densos, destrutivos, raiva da sogra, inveja do colega, mágoa do irmão, autopunição cruel. Voltavam a ruminar o passado, a planejar vinganças mentais, a cultivar ressentimentos. A energia luminosa do passe se dissipava como fumaça. E o sofrimento retornava com força, porque o campo vibracional interno continuava denso, pesado, adoecido. A cura é uma escolha diária, consciente, vigilante. Não basta recebê-la passivamente. É preciso sustentá-la ativamente com amor, perdão, vigilância mental constante. Doutor Bezerra, se você está gostando profundamente dessa mensagem, se ela está tocando sua alma, inscreva-se no canal agora, ative as notificações. Vamos continuar essa jornada de luz e cura juntos. Para a cura duradoura, Dr. Bezerra deixou 3 pilares claros, práticos, poderosos, para quem busca sinceramente a cura verdadeira e duradoura. Vigiar pensamentos constantemente. O pensamento é energia viva, pulsante, criadora. Ele forma, molda, constrói o campo espiritual ao seu redor como um arquiteto invisível. Pensamentos de amor, gratidão, perdão, compaixão constroem saúde espiritual sólida, que se reflete naturalmente em saúde física, emocional, mental. Já pensamentos de ódio, inveja, culpa, autopunição, raiva, constroem doença gradualmente, sistematicamente. Chico dizia com convicção profunda: cuide do que pensa. Vigie cada pensamento como se fosse uma semente que você planta, porque o pensamento será sua casa, seu ambiente, sua realidade depois da morte. Vigiar não é reprimir, é observar, reconhecer, escolher conscientemente substituir pensamentos densos por pensamentos elevados. 2. Liberação emocional verdadeira. Perdoar profundamente. Aceitar com serenidade. Compreender com amor. Soltar definitivamente o que aprisiona a alma como correntes invisíveis. Não adianta orar com fervor pedindo cura se você ainda cultiva mágoa no coração. A mágoa bloqueia completamente os canais de luz. O perdão verdadeiro, aquele que liberta, que não cobra nada em troca, abre os canais de cura como comportas de um rio. E perdão não significa esquecer. Significa liberar a carga emocional, soltar o veneno, deixar ir. Permitir que a espiritualidade haja sem exigências humanas, sem prazos ansiosos, sem controle obsessivo. Confiar no tempo divino, que é diferente do tempo humano. Aceitar com humildade que a cura pode vir de formas completamente inesperadas, por caminhos que sua mente limitada jamais imaginaria. Dr. Bezerra dizia com ternura paternal: Deus cura sempre no tempo certo, no momento exato em que a alma está pronta para receber, mas só cura verdadeiramente quem se abre ao amor, quem renuncia ao controle, quem confia com o coração inteiro. Ele não pergunta com frieza: você quer ficar sem dor? Ele pergunta direto ao coração, a essência da alma: você quer se curar de verdade? E você? Você está realmente pronto para responder com honestidade absoluta? Ou tem medo da resposta que mora dentro de você? Porque curar-se verdadeiramente é radicalmente diferente de apenas aliviar o sintoma temporariamente. Curar-se é transformar-se profundamente. É libertar-se conscientemente do que adoece a alma há anos, talvez vidas. É renascer por dentro. E isso, essa transformação profunda, exige coragem monumental. Exige desapego doloroso de ambientes tóxicos que você conhece há anos, de pessoas que drenam sua energia, mas que você se habituou a ter por perto, de sentimentos que aprisionam, mas que se tornaram companhia familiar. Dr. Bezerra, falando como pai amoroso que deseja apenas o bem do filho, dizia com lágrimas nos olhos: se você realmente quer se curar, liberte o que te adoece. Perdoe profundamente quem te feriu. Solte definitivamente o que te prende ao sofrimento. E confie. Confie com toda a força da sua alma. Confie no amor divino que jamais te abandona. A dor vista dessa perspectiva espiritual profunda não é castigo cruel de um Deus vingativo.
É correção amorosa de um pai que ama incondicionalmente. É ferramenta pedagógica para que a alma desperte, aprenda, evolua. É da alma ferida. Você carrega a culpa profunda de algo que fez há 20 anos. Algo que ninguém sabe, mas que você rumina todos os dias. Perdoe-se verdadeiramente. Liberte-se dessa prisão autoimposta. E a doença começará a ir embora naturalmente. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ela finalmente se perdoou, quando aceitou que errou, mas que merecia continuar vivendo, a doença regrediu progressivamente. Frequência, que reorganiza o campo espiritual. A oração verdadeira não é súplica vazia repetida mecanicamente. Não é fórmula mágica. É onda eletromagnética real, vibração de luz poderosa que reorganiza completamente o campo energético da pessoa. Doutor Bezerra ensinava com paciência infinita que a oração sincera, feita com o coração aberto, aumenta dramaticamente a vitalidade do perispírito. Ela fortalece a imunidade espiritual. Ela eleva a frequência vibracional. Ela atrai bons espíritos, mentores amorosos que auxiliam ativamente na cura, mesmo que você não veja, não sinta, não perceba. Chico Xavier orava literalmente o tempo todo. Antes de dormir silenciosamente, ao acordar com gratidão, durante o trabalho em conexão constante. Ele vivia em estado permanente de oração contínua, de sintonia com o alto, e por isso raramente adoecia gravemente. Porque a oração constante é escudo protetor, é luz que afasta as sombras, é conexão viva com o divino. A oração não precisa ser elaborada, cheia de palavras bonitas. Pode ser simples, mas precisa ser sincera, sentida, verdadeira. Ore antes de dormir com gratidão profunda. Peça proteção para você e todos que você ama. Agradeça pelas bênçãos recebidas, mesmo as pequenas, especialmente as pequenas. Perdoe quem te feriu. Peça perdão por quem você feriu. E entregue suas dores, seus medos, suas angústias ao alto com confiança total. A oração feita com o coração inteiro sempre chega ao destino certo. Sempre. Enfraquecem progressivamente o corpo. Abrem portas perigosas para obsessões espirituais. A mente desvigiada é como casa com portas abertas. Qualquer coisa entra. Qualquer pensamento denso se instala. E com o tempo, esses pensamentos se tornam padrões, depois crenças, depois realidade manifestada. Chico ensinava uma frase simples, mas poderosamente transformadora, para corrigir o fluxo mental quando pensamentos densos surgirem. Isso não me pertence mais. Quando um pensamento de raiva, culpa, medo surgir na consciência, observe-o sem julgamento. Reconheça-o. E então repita mentalmente com firmeza amorosa: isso não me pertence mais. Eu escolho a paz agora. Eu escolho o amor agora. Essa vigilância constante, paciente, amorosa, reconstrói gradualmente o campo vibratório. E com o tempo, às vezes rápido, às vezes lento, a mente se acalma naturalmente. O corpo relaxa profundamente. A alma respira aliviada. A cura que retorna, multiplicada. Doutor Bezerra dizia algo lindamente profundo. Ajudar alguém enquanto você mesmo está sofrendo é um dos remédios mais poderosos que existem. É alquimia espiritual. A caridade verdadeira, aquela feita sem esperar nada em troca, sem buscar reconhecimento, transforma instantaneamente a vibração interior. Ela eleva o campo magnético, e a luz que você doa com amor sincero volta multiplicada como lei espiritual infalível. Chico era o maior exemplo vivo disso. Ele sofria de crises físicas, dores constantes, cansaço extremo, mas nunca, jamais parava de ajudar. Atendia filas intermináveis, psicografava até a exaustão, e quanto mais ajudava, mais leve se sentia, como se a própria doação gerasse energia, como se servir fosse fonte de vitalidade. O amor que você dá de coração é a mesma luz sagrada que cura você por dentro. Você não pode dar amor verdadeiro sem receber cura, é impossível. São faces da mesma moeda divina. Doutor Bezerra,
quando você serve com humildade, quando ajuda com compaixão, quando consola com empatia, você está se curando simultaneamente. Porque o amor é a única medicina universal que cura tanto quem recebe quanto quem doa. E a caridade não precisa ser grandiosa. Pode ser um sorriso sincero, uma palavra de consolo, uma oração silenciosa por alguém, um abraço apertado. A cura começa na aceitação. Este é o ponto final, o ensinamento supremo da mensagem de Dr. Bezerra. A cura real definitiva começa precisamente quando a alma aceita ser ouvida, quando você para de lutar, para de resistir e aceita olhar para dentro. Aceitar conscientemente é o primeiro passo corajoso. Reconhecer com humildade que você precisa mudar, que você precisa perdoar, que você precisa soltar, que você não pode continuar da mesma forma esperando resultados diferentes. A reforma íntima, essa transformação profunda da essência, é o único caminho verdadeiro da cura duradoura. Não há atalho mágico, não há fórmula instantânea. Há apenas responsabilidade espiritual, escolha consciente, trabalho diário de renovação interior. E quando você assume plenamente essa responsabilidade, quando para de culpar circunstâncias externas e assume o comando da sua vibração interior, algo muda profundamente. A dor começa a diminuir. A paz chega como um amanhecer suave. A vida ganha outro sentido completamente novo. Se você chegou até aqui nesta mensagem, não foi coincidência aleatória, foi sincronicidade divina. Sua alma ouviu o chamado da luz, reconheceu a verdade. Agora a escolha definitiva é sua, e somente sua: continuar sofrendo no mesmo padrão, ou começar corajosamente a se curar. Querida alma, gratidão profunda por ter chegado até aqui. Dr. Bezerra de Menezes não trouxe essa mensagem para assustar ou culpar. Ele a trouxe para libertar, para iluminar, para curar. A cura da alma é possível. Sempre foi, sempre será. Mas ela exige coragem, exige perdão, exige reforma íntima. Se você sentiu algo diferente hoje, um arrepio súbito, uma paz inexplicável, uma lágrima libertadora, saiba que sua alma respondeu ao chamado da luz. Deixe nos comentários a palavra sagrada: eu escolho a cura. E se esta mensagem tocou profundamente você, compartilhe. Porque alguém que você conhece pode estar precisando ouvir exatamente isso neste momento. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos continuar essa jornada de luz e cura juntos. Que a paz eterna de Dr. Bezerra, a luz infinita de Chico Xavier e o amor incondicional de Jesus abracem sua alma agora e sempre. Até breve, irmão. Até breve, irmã. A cura já começou.